Deus, nós estamos continuando nossa série de ministrações, falando sobre a carta aos Efésios, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre salvação pela graça. Terminamos na semana passada o capítulo 1, a gente sabe, já falamos sobre isso, mas acho que vale a pena a gente dizer mais uma vez. Ele é dividido em 3 sessões. Capítulo 1, primeira, saudação do apóstolo Paulo em menção do seu apostolado. Depois ele vai começar um louvor e adoração ao Senhor pelas bênçãos que Jesus Cristo mostrou para ele, as bênçãos celestiais, certo? Que é eleição, predestinação, redenção, revelação do seu mistério e o selo do Espírito Santo como garantia e como penhor. E depois na segunda parte desse texto, a terceira sessão, ele começa a orar pelas pessoas. Ele começa a interceder, ele diz assim, ó, eu não cesso de orar e de dar graças a Deus por vocês, vendo o tamanho da fé, o amor que há em vocês, e eu oro a Deus e clamo a Deus para que derrame sobre vocês palavra de conhecimento, sabedoria e revelação. Palavra de conhecimento, sabedoria e revelação. O apóstolo Paulo dizendo, eu não cesso de orar pela vida de vocês. E essa vida que ele estava dizendo, eram aquelas pessoas que encontraram a Cristo Jesus, passaram pelo novo nascimento. E ele está dizendo, eu não cesso de orar pela vida de vocês. Irmãos, como é importante a gente ter essa vida de oração e essa vida intercessória para as pessoas que receberam a mensagem de Cristo. Como o próprio pastor Henrique disse aqui assim, ele disse assim, ó, eu estou sentindo efeito das orações de um missionário em outro estado. Ele diz que está orando pelas madrugadas, por mim e pela minha família, e eu já estou sentindo isso no meu corpo e sentindo isso na minha família. Olha a importância da intercessão. Agora eu digo para vocês, quem é de vocês aqui que está acordando na madrugada para poder orar por alguém? Não precisa nem dizer. Não vamos nem dificultar muito, na madrugada não, vamos pegar durante o dia, que está todo mundo acordado. Você tem orado por alguém? Você tem intercedido pela vida de alguém? Para que haja palavra de conhecimento, de sabedoria e de revelação? Conhecimento, como nós já falamos, ela vem do hebraico e ela vem do grego. No grego quer dizer conhecimento, informação, a parte pedagógica, aquilo que você aprende. Conhecimento no hebraico, intimidade. Lembra? Adão conheceu a Eva, conheceu intimamente. Então nós temos que orar para que as pessoas recebam esse conhecimento de informação, de palavra e o toque do Espírito Santo, para que eles sejam conhecidos intimamente por Deus, para que não chegue naquele dia e o Senhor diz assim, olha, aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Como é que Deus não conhece as pessoas? Ele conhece tudo. Onipotente, onipresente, onisciente. Essa palavra vem de intimidade. Ele está dizendo assim, vocês nunca foram íntimos de mim, nós nunca tivemos intimidade. Mas aí as pessoas vão dizer assim, mas Senhor, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós curamos os enfermos, em seu nome nós expulsamos os demônios. Ele diz assim, mas vocês não foram íntimos meu. Vocês não foram íntimos. Então é muito possível, irmãos, de você fazer vários tipos de milagre sem ser íntimo de Deus. É muito possível. Mas o que nós precisamos ansiar é pela presença dEle, é pela intimidade dEle. Como essa menina disse, ela disse assim, olha, eu tive uma experiência tão grande, é tão maravilhoso, é tão majestoso, ele me abraçava tanto, ele me beijava tanto, ele me acariciava, eu chorava, eu ria ao mesmo tempo, e eu não queria sair dali. E o Senhor diz que nós temos hoje insights disso aqui, hoje. Como eu estava escutando uma pregação hoje do Luiz Hermínio, fazia muito tempo que eu não escutava ele, eu falei, eu preciso escutar um pouco ele, e aí ele pregando, e ele falou assim, tem horas que eu estou cansado, de tanto problema, de tanta dificuldade, pastorear a vida das pessoas, projetos missionários, coisas para resolver, coisas para construir, eu só queria ficar com Jesus. E tem hora que não dá, tem hora que tem hora que eu estou orando, tem hora que eu estou clamando e eu não quero sair da presença dEle. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não quero. Eu só quero ficar com Ele. Eu só quero você, Jesus.
eu só quero você. E aí ele continua dizendo para que vocês também tenham palavra de sabedoria e de revelação. Irmãos, temos que ser pessoas sábias, pessoas que têm o entendimento da palavra, discernimento do Espírito. Sabedoria não tem nada a ver com informação ou com estudo acadêmico, mas sabedoria é algo que vem dos céus, revelação. E aí quando você fala assim, mas então quer dizer que vai orar por mim, eu vou ter revelação, eu vou sair revelando a vida dos irmãos, né? Eu lembro que antigamente, eu venho de família cristã, e aí eles sempre falavam isso, nossa, eu fui na igreja, o irmãozinho revelou toda a minha vida, eu fui lá, a irmãzinha revelou toda a minha vida. Não é dessa revelação que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que vocês têm que ter uma revelação daquilo que está escrito, daquilo que já aconteceu, não da sua vida. Entendem isso? Porque tem muitas vezes que a gente lê a palavra, passa por cima dela, mas ainda a ficha não caiu. Nós precisamos de revelação para poder entender. É isso que o apóstolo Paulo estava falando, palavra de sabedoria e revelação. E sabedoria, informação é você saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é você não pegar o tomate e colocar na salada de fruta, porque vai estragar a salada de fruta, certo? Então isso é sabedoria. Informação, você sabe que o tomate é uma fruta, e sabedoria, eu não ponho na salada de fruta. Glória a Deus. Então aí encerrou o capítulo número 1, e o apóstolo Paulo orando por eles. Agora nós vamos entrar no capítulo número 2, irmãos. Vamos ler lá comigo? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 10. O apóstolo Paulo dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade ou da sua boa vontade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai querido, por o Senhor estar nos ensinando e nos explicando as suas verdades espirituais. Pai querido, toca no nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e entender e colocar a sua palavra em prática, Pai querido. Nós queremos nesse momento agora, Pai querido, colocar um altar de adoração aqui neste lugar e clamar ao Senhor, que o Senhor venha sobre nós com palavra de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Pai querido, destrava a nossa mente, destrava o nosso coração, destrava a nossa vida para que a gente ande em conformidade de vida por aquilo que o Senhor tem falado e tem deixado para nós, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Esse segundo capítulo, capítulo número 2, ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão, que é essa que nós lemos, que vai do versículo 1 até o 10, ele vai falar sobre salvação pela graça. Depois ele vai continuar do versículo 11 até o versículo número 22, onde ele termina o capítulo 2, falando da reconciliação dos dois povos que existiam naquele lugar, judeus e gentios, através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, para a semana que vem, nós vamos ficar com a segunda sessão, reconciliação dos dois povos, judeus e gentios, através do sacrifício de Cristo na cruz, com o preletor, pastor José Henrique. Aleluia! Glória a Deus. E hoje nós vamos falar da primeira sessão, tá? Primeira sessão, que é salvação
pela graça, tá bom? Essa primeira sessão, que vai do versículo 1 até o 10, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele vai descrever como é que nós andávamos antes sem a graça de Deus. Então, irmãos, vou falar um negocinho para vocês. Nós estamos aqui no culto maravilhoso, Danielzinho cantou, uma bênção, né? O irmãozinho ali louvou e tal, e nós vimos um vídeo maravilhoso. Mas, irmãos, vocês vão sair daqui meio chocados com vocês, viu? E comigo também, né? A raça o ser humano. Mas não fiquem tristes, tá? Isso faz parte do evangelho. O evangelho, ele é uma boa notícia, mas ele começa sempre com uma má notícia. E qual é a má notícia? Que você é pecador, que eu sou pecador, e que nós carecemos de um mediador, de alguém que paga os nossos pecados e que nos salve. Então, talvez você fique um pouquinho chocado, tá bom, irmão? Mas faz parte, não tem problema não, tá? Segunda parte, que vai do versículo 4 ao 6, o que a graça fez conosco. Então, na primeira parte, do 1 ao 3, vai dizer como é que a gente era. Na segunda parte, o que a graça fez conosco, como é que ela nos mudou. E na terceira, qual o propósito de Deus na salvação das pessoas. Por que Deus quis salvar pecadores? Qual que é o propósito disso? Nós vamos ver lá no versículo número 7. E para concluir, o apóstolo Paulo conclui nos versículos de 8 a 10 a conclusão do apóstolo Paulo, ok? Então, vamos lá para a primeira sessão, como é que nós estávamos andando antes da graça. Versículo número 1 diz assim: e vos vivificou. Se ele nos vivificou, é porque nós estávamos mortos. Ele nos vivificou porque nós estávamos mortos, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então nós, antes de encontrar a Cristo Jesus, pela graça, nós estávamos mortos. O apóstolo Paulo, ele usa essa figura do morto, e eu acho que ela é bem legal, para poder descrever uma pessoa alheia à palavra de Deus, alheia à vontade de Deus. Ele diz que uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor Jesus, não andam obedecendo ao Senhor, ela está totalmente morta. Vocês já viram morto, certo, irmãos? Já viram morto. Eu sempre falo desse exemplo aqui, que esse exemplo é maravilhoso. Você vai ao velório, e a morte, ela choca. A morte, irmãos, ela choca. Você pega uma pessoa que é muito participativa na sua vida, uma pessoa que você conversa todos os dias, aquela pessoa que se alegra, que dá risada, aquela pessoa que chora, aquela pessoa que está sempre ali junto com você, daqui a pouco essa pessoa morreu. Você vai no velório dela, ela está estendida no caixão, né? Sem cor, com o chumacinho do algodãozinho aqui no nariz. Essa pessoa que está lá é aquela pessoa que ria com você, que contava história, que te abraçava, que te beijava. Agora tenta falar alguma coisa com ela. Vai lá e fala para ela que você ama ela. Pode descabelar, pode chorar em cima dela. Vai lá, se debruça lá e chora, e chora, e chora, e chora. Qual que vai ser a reação dela? Nada. Estática. Fria. Pode descabelar, pode ir o filho, pode a mãe, pode a esposa, a sogra, que ele não vai esboçar reação nenhuma, porque está morto. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, antes de encontrar a Cristo Jesus, nós estávamos mortos, igualzinho esse cara no caixão, morto espiritualmente. Não adiantava falar nada para nós, que nós estávamos mortos. Nada mexia com o nosso coração. Alguém falava com nós, tá bom, ele estava por aqui, saia por aqui. Sentimento algum. Aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Aconteceu ou não aconteceu? E ainda, nós não estávamos somente mortos, mas nós estávamos em ofensas e em pecado. Pecado é tudo aquilo ali, irmãos, que desagrada a Deus. Tudo aquilo que é desobediência a Deus, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então, além de nós a gente estar morto, a gente ainda desobedecia a Deus, em ofensas, em pecados, em delitos, fazendo tudo que era contrário à palavra de Deus. O Senhor dizia assim: não faça isso, você fazia. O Senhor não pode fazer isso, você ia lá e fazia, e eu também. E as coisas que Ele dizia para a gente não fazer, a gente ia lá e fazia. A nossa situação era complicadíssima, a nossa situação era feia. E qual que era a causa
da nossa morte? A causa da nossa morte é o bendito do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos porque nós cometíamos pecados e pecados e pecados e pecados um atrás do outro, o que causou a nossa morte. Aqui mostra que o ser humano é bom e quebra os cos com todas as ajudas, pois a verdade sobre nós é essa: mortos sem Deus. Se a gente for ver muitas pregações que tem por aí, o pessoal não está pregando o evangelho na sua essência, mas ele está dizendo que o ser humano é bom, que o ser humano tem alguma coisa boa dentro dele, que ele é capaz de fazer alguma coisa. E só nesse primeiro versículo a gente vê que não é possível. Do ser humano sozinho, não. Porque o ser humano estava morto em ofensas e em pecado. É impossível dele fazer alguma coisa boa sem ter sido alcançado por Cristo Jesus. E aí ele continua, irmãos. Em que em outro tempo, né, ele diz, vocês estavam mortos, eu estava morto em ofensas e pecados. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que ele está querendo dizer? Nós antes, sem a palavra de Deus, sem a Cristo Jesus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo tudo o que o mundo faz. As pessoas que estão no mundo, elas dizem assim, eu não vou entregar minha vida para Cristo, eu não vou me converter a Cristo, porque eu vou perder o meu livre-arbítrio, eu vou perder a minha liberdade, agora eu não vou poder fazer mais absolutamente nada. Mas é o contrário, irmãos. Quando você vem para Cristo Jesus, é que você recebe agora a oportunidade de fazer ou de não fazer, de pecar ou de não pecar. Quando você está nessa condição, você anda segundo o curso do mundo, você faz o que o mundo fala, e você não consegue dizer não. Você bebe porque o mundo bebe, você fuma porque o povo fuma, você escuta a última música da moda, está todo mundo escutando, você escuta também. Agora tem uma ideologia que está todo mundo seguindo, você vai lá e segue ela também. Agora estão usando um tipo de roupa que o mundo está pregando, não, a roupa que usa é assim, e aí você vai lá e compra a roupa daquele jeito. Você segue o curso do mundo. Por onde o mundo está indo, lá vai a pessoa também sem Cristo Jesus, fazendo a vontade do mundo. Mortos em ofensas e em pecados, e segundo o curso desse mundo. Aí ele continua, olha só, vai ficando cada vez pior. Já está morto, já está cometendo pecado, está sendo escravo do mundo, andando segundo o curso do mundo. E agora segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar, que o apóstolo Paulo está se referindo, é o diabo, é o Satanás. Por que ele fala príncipe do ar? Porque o ar ele é invisível. Os demônios, o inimigo e os seus demônios, eles também são invisíveis. Eles não têm formas materiais. Você não consegue ver eles, eles não são físicos, mas eles existem. E eles estão andando pelo ar, rodeando as pessoas para que possam ser tragadas. E ele está dizendo aqui que nós andávamos mortos em ofensa e pecado, segundo o curso do mundo, e ainda segundo o príncipe desse mundo, fazendo a vontade dele. Tudo que ele ditava, a gente ia lá e fazia. Tudo que ele ditava, a gente ia lá e fazia. E continua, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, Martinho Lutero vai dizer que o ser humano, ele é uma mula. Ou ele é montado por Satanás, ou ele é montado por Deus. Ou ele tem o espírito da desobediência, ou ele tem o Espírito Santo. Não tem meio termo. Ou você é dirigido pelo espírito da desobediência de Satanás, ou você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não existe meio termo, ou é um ou é outro. O espírito dos filhos da desobediência é da desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Eles desobedeceram a Deus. Quando vieram os seus filhos, eles eram os filhos da desobediência. E os filhos dos filhos, filhos da desobediência, até chegar em nós. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos filhos da desobediência. Eu canso de dizer isso daqui, e as pessoas às vezes ficam surpresas com isso. Sabe quando nasce o nosso filho, nosso bebezinho?
Coisinha mais linda do mundo. Você vai lá e compra um enxovalzinho para ele, talquinho, aquele perfuminho, cheirinho de bebê. Você vai lá e prepara todo o quartinho dele, né? Coloridinho, os bichinhos, tal negócio. Sabe o que ele é? Filho da desobediência. Já nasceu pecador. Pelo pecado que ele cometeu? Não, porque ele não cometeu pecado algum. Nasceu pecador pela desobediência de Adão e Eva, que afetou toda a humanidade. Aí você se pergunta assim, tá bom, e o que eu preciso fazer para poder ir para o inferno? Nada, só precisa nascer. Nasceu, você já está no caminho do inferno, sem fazer nada. Sabia disso? Nasceu, já está no caminho do inferno. Filho da desobediência, filho da ira. E essa é uma mensagem que você não escuta muito por aí. Essa é uma mensagem que você não escuta muito por aí. Você escuta uma mensagem que vai lá que você vai conseguir. Vamos na quarta-feira da vitória. A chave da casa está aqui. A chave do carro está aqui. Você vai ser próspero. Agora você não é mais cauda, agora você é cabeça. Você tinha um caminhãozinho, agora você vai ficar com 10. Aquele que passou pela prova e não te ajudou, vai se arrepender. Vai estar sentado na plateia e você no palco. Irmãos, você está amarrado em nome de Jesus, né? Vingança, né? De jeito nenhum. Isso não é o evangelho. O evangelho é que nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira. A situação nossa era feia. Nós estávamos nos caminhando a passos largos para o inferno. Mas passos largos mesmo, aqueles correndo. Estávamos nos caminhando para o inferno. E aí ele continua, né? Os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são os filhos de Adão e Eva. Aí ele continua. Entre os quais todos nós. Isso aqui eu esqueci de falar, irmãos. Desde que eu estou falando, pregando sobre a carta aos Efésios, eu ainda não tinha falado sobre isso. O apóstolo Paulo, ele vai sempre usar esses dois pronomes. Nós e vós. Nós e vós. Nós, ele está fazendo uma referência dos judeus, porque ele vem dos judeus, né? E vós para os gentios, pregando para vós, para os gentios. Então ele sempre vai estar usando esses dois pronomes, tá bom? Então quando ele fala nós os judeus, vós os gentios. Aí ele está dizendo assim, ó, entre os quais todos nós também. E ele vai se colocar no mesmo lugar de todos, disso que ele está falando, que estava morto, que estava em pecado, que andava segundo o curso do mundo, filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está dizendo, e nós, os judeus, também. E nós, os judeus, também. Andávamos no desejo da carne. Desejo da carne. Irmão, vocês lembram Gálatas 5:19? 5 do 19 ao 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando nós fazíamos a vontade da carne, a gente fazia tudo esse tipo de coisa. Brigava com as pessoas, bebia, era glutão, tinha inveja, adulterava, fornicava, e assim ia. Cada vez pior. Cada vez pior. Então, nós fazíamos a vontade da carne. A carne gritava e a gente fazia. Ela pedia e a gente fazia. Ela dava ordem e a gente executava. Andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Então tudo que passava pela nossa cabeça a gente fazia, e era por natureza filhos da ira, aquilo que eu já falei, já expliquei, filhos da ira, irmãos. E aqui tem um detalhe também muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar de um sermão, talvez seja o sermão mais conhecido hoje em todo mundo, um sermão muito antigo, que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem já ouviu falar? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards. Se eu não me engano, lá na década de 50 ou 60, alguém me ajuda
a lembrar: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então algumas pessoas vão dizer, irmãos, que o capeta não é o problema. O diabo não é o problema, mas o problema é Deus. Deus, ele tem uma ira contra o pecado e contra o pecador. Satanás no inferno é só uma consequência depois, mas você vai provar da ira de Deus. Porque Deus detesta, ele odeia, ele tem uma ira santa contra o pecado e contra o pecador também. E algumas pessoas falam assim: não, mas Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele tem uma ira contra o pecador também. Se o pecador não se arrepende, não entrega a vida para ele, não tem como ele amar, porque Deus é santo em sua natureza, e ele quer que todos os que o busquem, o exaltem, sejam santos também. Então o problema, irmãos, a princípio, ainda não é Satanás e o inferno. O problema é a ira de Deus. A ira de Deus vai vir sobre o pecado e sobre o pecador. Olha só o que aconteceu com Cristo Jesus. Cristo Jesus foi açoitado, foi espancado, foi crucificado, e ele na cruz, ele disse lá: Elohim, Elohim, labak sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E a palavra de Deus diz que agradou o Senhor moê-lo, enfermar. Toda a ira de Deus contra o pecado foi jogada em cima de Cristo Jesus. Aquela é a ira de Deus, que não suporta o pecado e nem o pecador, e ele esmagou tudo isso na pessoa de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus era pecador? Não, porque ele se fez pecador para receber a ira de Deus no nosso lugar. Então, se você não recebe a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você também você vai passar por essa ira de Deus. Você só vai escapar dessa ira de Deus se você tiver a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E você vai dizer assim: não, o meu pecado já foi pago, a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo Jesus, e já foi pago, você foi redimido. Você foi redimido. Então a ira de Deus, irmãos, a ira de Deus, ela é muito importante a gente ficar atento a isso. E aí, irmãos, tem um ditado que as pessoas falam por aí, que todos são filhos de Deus, certo? Todos nós somos filhos de Deus, é assim que o pessoal fala. Todos nós somos filhos de Deus, vírgula. Já dizia Roberto Avalone, interrogação, exclamação. Os irmãos não conhecem, né? Os irmãos não conhecem, né? Então, irmãos, vírgula. Existem os filhos de Deus e os filhos da ira. Os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus e são agora participantes da família de Cristo. E os filhos da ira, aqueles que são desobedientes. Então todos são filhos de Deus? De jeito nenhum. E aí, irmãos, vocês entenderam essa primeira parte de como nós éramos antes de ser alcançados pela graça de Cristo? Mortos em ofensas, em pecados, em delitos, andávamos como segundo o curso desse mundo, seguindo os domínios aéreos, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e era por naturezas filho da ira. A situação nossa era terrível, 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 terrível. Agora vem o versículo de transição, olha que maravilha. Depois desse choque, agora vem o versículo de transição, versículo número 4, acompanha comigo, diga aí: mas Deus, glória a Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em suas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse mas Deus é a transição dessa parte de destruição, de terror. Agora Deus intervém na história do homem e faz alguma coisa para livrar o homem de toda essa decadência espiritual e livrar o homem do inferno. Mas Deus fez alguma coisa. E aí ele continua, que é riquíssimo em misericórdia. O Senhor é riquíssimo em misericórdia. E nós já um dia já pregamos sobre misericórdia aqui no Sermão do Monte. Essa palavra foi tremenda comigo. E eu vi mais um exemplo, irmãos, da gente tentar entender ou tentar traduzir o que seria misericórdia.
Então um pastor, ele contou que ele foi fazer missões em outro estado, e ele alugou um kitnet pequenininho, tá lá morando lá no kitnet, e ele falou que todos os dias de madrugada, ele escutava um barulhinho de rato roendo as coisas lá na despensa. Sabe quando tá tudo em silêncio a casa, você escuta aquele barulhinho? Ele corria lá para ver o rato, chegava lá, o rato tinha ido embora. Tava lá só as coisinhas dele reviradas, o saquinho aberto. Aí no outro dia ele ia dormir, de novo o ratinho roendo as coisas, ele corria lá, não conseguia pegar o rato. Aí falou, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou comprar uma ratoeira, eu vou pegar esse rato. Pegou uma ratoeira, colocou lá na despensa, no armário, colocou um queijinho lá para ele. Falou, essa noite eu pego ele. Essa noite eu pego ele. Passou a noite, irmãos, amanheceu o dia, ele foi lá ver, a ratoeira estava intacta e o queijinho tinha ido embora. O ratinho comeu o queijo e deu linha, a ratoeira não pegou ele. Aí ele comentando com os irmãos falaram, não pastor, é o seguinte, esse rato aí, ele é um ratinho bem pequenininho, que tem aqui na região, e ele é do tamanho de uma barata. Você comprou uma ratoeira muito grande para ele, ele vai passar em cima, como ele é muito levinho, não vai acionar. Você tem que comprar uma ratoeira bem menor, a menorzinha que você achar, você vai lá e compra. Rapaz, eu vou comprar essa. Saiu batendo todos os comércios, achou a ratoeirinha pequenininha lá, e falou, eu pego esse rato hoje. Eu vou pegar ele. Ele já começou a pensar num monte de coisa que ele ia fazer com o rato, quando ele pegasse o rato. Ia pisar em cima, ia chutar, né? Ia torturar o rato, né? Porque ele falou que ficou com tanta raiva do rato, que o rato, depois que passou a roer a comida dele, começou a roer os livros dele. Ele falou, não, mano, aí não, porque o pastor é muito estudioso, né? Ele falou, aí agora é guerra. Agora esse rato comprou, agora é guerra. Então ele começou a pensar num monte de maldade com o rato. Comprou a ratoeirinha pequenininha, colocou um pedacinho de queijo, estava dormindo, a ratoeirinha, puf, fez lá o estralo, pá! Ele foi lá ver, chegou lá, o ratinho estava com a perninha, uma das perninhas traseiras presa assim, né? Ele falou, foi lá, pegou o ratinho assim, levantou ele assim. Aí quando levantou o ratinho assim, o ratinho olhou para ele. Aí ele olhou, falou que algo no coração dele mudou. Aí ele falou, vou soltar o ratinho. Soltou o ratinho. Não quis mais executar o juízo sobre o ratinho. Mesmo que o ratinho roeu os livros dele, comeu toda a comida dele, ele pensou em fazer um monte de mal para o ratinho, mas quando ele pegou o ratinho que ele olhou, mas eu não tenho coragem não. Ele exerceu misericórdia sobre a vida do ratinho e liberou. Isso que Deus fez conosco, irmãos. O Senhor nos pegou em pleno flagrante e Ele exerceu misericórdia com nós. Ele tinha todos os direitos de executar juízo sobre nós, porque Ele é Deus criador de todas as coisas e nós éramos desobedientes. Se Ele nos castigasse, Ele estaria em todo o direito dele, porque nós desobedecemos e mesmo assim Ele nos libera. Isso é misericórdia. O Senhor é riquíssimo em misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele continua, pelo seu muito amor com que nos amou, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nós estávamos mortos, e agora ele começa a repetir aquilo que ele tinha dito no versículo 1, nós estávamos mortos, nas nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, Deus, a palavra de Deus fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus diz que ama o mundo de tal maneira, Ele ama o mundo inteiro, todas as pessoas? Não, Ele ama aquele que entregou a sua vida para Ele. Ele ama aquele que o obedece. E esse que Ele ama, o amor dele é muito grande. O cuidado dele é maravilhoso. Tem um pastor que fala assim, irmão, você é pior do que você pensa e mais amado do que você imagina. Não é que você é ruim, você é pior do que você pensa, mas é mais amado do que você imagina. Porque Deus, com seu muito amor, nos amou. Ele nos amou. E aí ele continua, pela graça sois salvos.
Quando ele nos vivifica, irmãos, lembra lá da morte de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 1. Ele diz assim que Cristo morre, ele vai até o mais baixo da terra, mas agora ele tem um poder, que ele vai usar 4 palavras para descrever esse poder, né? É sobreexcelente, é grande, é força, é poder, é alto, é power, é tudo. Porque o apóstolo Paulo, ele era hiperbólico, ele sempre exagerava nas suas coisas. E não que ele exagerava porque não era, ele exagerava porque realmente era. Então ele vai dizer assim, tem muito poder. E esse poder ressuscitou Cristo dos mortos. E nos ressuscitou também, irmãos. Nós estávamos lá no caixão morto espiritualmente, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhuma chance, alheios à vontade de Deus. Esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, nos ressuscita também, nos vivifica, nos vivificou. E não só nos vivificou, mas nos assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele está dizendo, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora lá no céu tem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. À destra dele tem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, um homem que era a palavra que se encarnou, veio até a terra, morreu, foi assunto ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com o cetro de justiça na mão, e assentado com ele estamos nós. Lembra a visão de João? Ele disse assim, eu vi tanta gente, mas eu vi tanta gente vestido de branco, eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, era mais do que a areia do mar, era mais que as estrelas do céu. Então Cristo nos vivifica, nos ressuscita e ainda nos faz sentar à destra dele, nos lugares celestiais. Irmãos, talvez você não está entendendo, você não está entendendo. Você era pecador, quando eu estou falando você, eu me incluo também, tá, irmãos? Você era pecador, você não valia nada, você não prestava, você era o pior dos piores, pecador por natureza, fazia porque queria. E agora, Deus te dá uma oportunidade de se assentar do lado dele. Aleluia! E sabe qual que é a passagem que talvez nos ajude a lembrar um pouquinho disso? Lembra de Mefibosete, um dos parentes de Saul? Davi diz assim, ó, será que tem algum parente de Saul, de Jonathan ainda, que eu possa ter de boa vontade com ele? E aí uma pessoa diz assim, ó, existe um, chamado Mefibosete, está morando lá na terra de... Quem lembra? Quem lembra? Na terra de... Lodebar. O que quer dizer Lodebar? Terra do esquecimento, terra do nunca, parece o Pertepã, né? Terra do esquecimento foi para a terra do nunca. Tá lá, Mefibosete era um deficiente físico, sofreu um acidente e não conseguia mais andar, se rastejava pelo chão. O Davi vai dizer assim, então traga Mefibosete para cá. Mefibosete lá, ó, esquecido, anos e anos, fora da sua cidade, fora da sua família, sem emprego, deficiente, vivendo numa situação terrível. Davi manda buscar ele. Lá em Lodebar, chega uma carruagem, chega uma comitiva do rei. O pessoal tudo se assusta. O que está acontecendo? Tem um homem chamado Mefibosete? Tem. Traga para cá porque o rei quer ter com ele. Ele pega Mefibosete, leva para o palácio, e agora ele vai sentar na mesa de Davi, na mesa do rei. A sua história foi mudada. Ele sai da terra do esquecimento, da terra de escravidão, da terra de tristeza, da terra de desolação, de falta de esperança, e agora ele senta na mesa com o rei, vai comer junto com o rei. Foi isso que Cristo fez conosco, irmãos. Nos trouxe lá de Lodebar, da terra do esquecimento, lá da tristeza, para se assentar com ele, juntos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E aí ele continua, né, no 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E aí, irmãos, pergunta agora é o motivo por que Deus fez isso. Por que Deus fez isso?
Por que Deus pega pessoas pecadoras? Por que o Senhor pega pessoas que desobedecem a sua palavra? Por que Ele pega pessoas que se declaram que não querem obedecer, que não querem amar Ele? Por que Deus faz isso? Os encontra, os dá a graça, os vivifica. Qual que é o objetivo disso? E a resposta é, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a tua bondade, a tua misericórdia e a tua fidelidade. Então tudo que Deus faz, irmão, é para que gere glória para Ele, e não para o homem. E não para o homem. Por isso que nós não devemos buscar a glória para nós. Por quê? Porque nós somos pecadores, falhos e errantes. Nós sempre vamos encontrar pessoas que são melhores do que nós. Sempre tem. Eu sempre brinco com a minha esposa. Ela fala assim: Davi, se você não andar na linha comigo, eu separo de você. Eu falo assim: tudo bem, pode você separar. Você não vai encontrar alguém igual a mim. Você vai encontrar melhor. Melhor, irmão, porque sempre tem pessoas melhores que eu, né? Sempre tem, né? Eu falo: não, linda, fica com esse aí mesmo. Não separa não, né? Mantém. Mas tem muito cara melhor, irmãos. Então a glória não é para nós. Mas por que Deus pode fazer isso com ele? Porque não existe ninguém melhor do que ele. Ele é glorioso, ele é santo, ele é fiel, ele é digno, ele não tem sombra de variação. Ele é. Então ele pode se gloriar, ele pode fazer isso para mostrar nos séculos vindouros toda a glória dele, toda a abundância da graça dele. E pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, benignidade, a sua boa vontade para conosco em Cristo Jesus. E no 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, você só vai encontrar isso no cristianismo. O cristianismo, essa religião, que não é a religião, mas essa mensagem de Cristo Jesus, ela pega o pecador, ela salva, ela limpa e depois prepara para as boas obras. E nas outras religiões é o contrário. Você precisa fazer alguma coisa para merecer um favor de um Deus. No cristianismo não, é o contrário. É Ele que faz primeiro. Você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser a crer e ter gratidão por isso. Então pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus. A graça é em favor imerecido, e a fé é a mão que pega essa graça, que pega essa salvação. E essa fé é dom de Deus. Ele continua dizendo: eu dou a graça e ainda dou a fé. A fé, para você crer na salvação, também é Ele que deu. A graça é dele, a fé é dele, a salvação é dele, a criação é dele, é tudo dele. Para nós não temos nada, irmãos, a não ser o nosso pecado. Tudo é dele, tudo é para ele, e tudo volta para ele. Ele é bom. Ele é bom, grandioso e glorioso. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, imerecido. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que a salvação não é por obras? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa chegar lá no céu e dizer assim: eu cheguei aqui pelas minhas obras, pelas minhas qualidades, pelo meu entendimento, pela minha expertise, pelo meu know-how. Não. A salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. Ninguém vai conseguir chegar lá no céu e dizer assim: eu estou aqui porque eu consegui, porque eu fiz por merecer. Não, você está lá porque Ele fez tudo por você. E as pessoas brincam, né? Dizendo que os anjos estão passeando pelo céu. Aí eles olham assim, por exemplo, né? Está passando lá e vê a Mônica. Fala: Mônica, você está aqui? Deus é bom. Aí está andando lá e fala: vê o Davi, não acredito que você chegou aqui, cara, mas Deus é bom demais. Roberta, você está aqui? Deus é bom. Os anjos vão ficar surpresos. Como tanto pecado, como pessoas tão pecadoras e falhas conseguem chegar ao céu,
porque Deus é bom. E os anjos vão ficar glorificando, Ele é bom, 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 e Ele é bom. O tempo todo. Para que ninguém se glorie. Também tem um outro detalhe, irmãos. Por que não é por obras? Porque algumas pessoas dizem que Deus não é justo, né? Mas Deus é justo. Se Deus faz a salvação por obras, nós sabemos que tem pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição, ela ia conseguir fazer muito mais obras do que nós. Que estamos ali ganhando nosso salário, né? Justinho, nós íamos conseguir fazer pouquinha obra. Mas o cara que tem muita grana ia conseguir fazer muita obra. Então ele ia se sair na frente dos outros. Aí Deus ia ser injusto. Então Deus coloca todo mundo em pé de igualdade. Não, não é por vocês, não tem o que vocês fazer. Quem vai fazer tudo sou eu. A única coisa que vocês precisam fazer é crer e ser grato para isso. Então o céu e a Cristo Jesus está disponível para todo mundo. Disponível para todo mundo. Não tem acepção de pessoas, muito menos de cultura, muito menos de classe social, nada disso. E aí no 10, para terminar, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois que nós recebemos a graça, depois que Ele nos vivificou, nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo, agora nós vamos ter as boas obras. Agora nós vamos ter as boas obras. Agora nós vamos buscar santificação. Agora nós vamos buscar entendimento da palavra. Agora nós vamos orar para que a gente possa levar essa mensagem para outras pessoas. Aí vem as boas obras. Então as boas obras, ela não é o meio que te leva para a salvação, mas ela é o resultado da salvação. Então se você quer saber se uma pessoa é salva ou não, veja as boas obras dela. Se ela está andando em novidade de vida e tem boas obras, é porque ela já foi salva. Ela já passou pelo novo nascimento. Ela já teve um encontro com Cristo Jesus. Uma evidência de um salvo, de um nascido de novo, são as suas boas obras. São as suas boas obras. Então é algo para a gente pensar, irmãos. É algo para a gente avaliar. Nós já recebemos essa salvação, nós já recebemos essa graça. Nós já fomos vivificados com Cristo Jesus por essas boas obras. Ele nos fez, nos moldou, nos fazendo obras-primas, criados para a glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, só vou encerrar aqui com uma conclusão, tá bom? Nós já falamos de todo o capítulo, versículo por versículo. Vocês entenderam? Foram edificados por essa palavra? Glória a Deus. Então, irmãos, a graça, ela vem de graça, mas ela não foi de graça, ela teve um preço. Nós não podemos tratar a graça de qualquer maneira. Nós não podemos tratar a graça de qualquer maneira. Esse poder que nos alcançou, que nos redimiu, que nos salvou, ele teve um preço, e o preço foi a morte do próprio Deus, o seu sangue derramado naquela cruz. Então nós não podemos fazer de conta que não aconteceu nada. E isso é uma dica e uma orientação para você que vive oscilando nos seus pensamentos. Ora com Deus, ora sem Deus. Ora eu vou, ora eu não vou. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Sabe por quê? Essa graça já foi dada para você. Mas vai chegar uma hora que a paciência de Deus vai acabar com você. Ou você se posiciona e toma posse logo dessa graça mediante a fé, ou vai chegar uma hora que não vai haver mais tempo para você. Porque todas as oportunidades estão sendo dadas. Você está ouvindo uma mensagem, você está sabendo como você era, você está sabendo que Deus é riquíssimo em misericórdia, e Ele quer fazer algo por você, Ele quer te salvar, mas você precisa tomar um posicionamento. Porque chega uma hora que o tempo acaba. Finish good. Game over. Acabou. Acabou. E você vai se apresentar diante dele para dar conta daquilo que você ouviu e daquilo que você recebeu. Não se enganem. A morte vem para todo mundo. Se temos uma certeza nessa vida, é que vamos morrer. E a incerteza é que não sabemos quando. Certeza que vamos morrer, e a incerteza que não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui uma semana, um mês, 3 meses, um ano, não sei. Mas ela vai chegar.
E você vai estar diante dele para prestar conta da sua vida. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas Deus vai vir como um ladrão. Ninguém sabe a hora que ele vai vir. Realmente, ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe a hora que vai vir. Mas só que eu já estou esperando ele. Para mim não vai ser surpresa. Se você estiver esperando ele, não vai ser surpresa. Vai ser surpresa para o ímpio que não está esperando. Mas para nós não é mais surpresa. Eu sei que ele vai vir. Só estou aguardando o dia que ele vai chegar. A hora que ele vai chegar. Vai chegar, irmãos. Vai chegar. Vocês têm visto por aí a morte batendo na porta das pessoas. Rico, novo, velho, artista, não artista, cheio de dinheiro, sem dinheiro. Vai chegar. E aí como é que vai ser o seu encontro naquele dia com ele? Vai ser um encontro igual a essa menininha? De eu não vi a hora de te encontrar, de te abraçar, de te beijar, de entrar para o teu reino. E ele vai dizer: entra para as bodas do Cordeiro. Ou vai dizer: aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Se nós estamos falando de graça, sabe o que eu me lembro? A parábola daquele devedor. Lembra do devedor? Que devia uma quantia enorme para o rei. Muita grana, tipo, vamos pensar em milhões, 1 milhão, 2 milhões. Ele chega diante do rei e diz assim: rei, eu não tenho como pagar. Ele: não, você tem que pagar. Você vai parcelar, nós vamos prender a sua família. Ele falou: não, rei, por favor, eu não tenho como pagar, me perdoa a minha dívida, passei por um monte de problema, um monte de dificuldade, perdoa a minha dívida. E o rei disse: tá bom, então vou perdoar. Perdoado a dívida de R$1 milhão. Aquele cara sai dali e encontra um conservo dele, alguém que devia para ele, sabe quanto? R$100. Ele acabou de ser perdoado por R$1 milhão. Ele encontra um camarada que está devendo para ele 100. Falei: e aí, mano, lembra de mim? Lembra daquele 100 conto que eu te emprestei lá? O cara falou: mano, cara, pandemia, cara, um monte de coisa, estou desempregado, não tenho como pagar. Ele falou: tem, vai pagar sim. Vou protestar seu nome, vou levar para juízo. Você tem família, vou penhorar seus bens, você vai me pagar os 100 conto. E não teve negociação, cara, ele não abriu mão dos R$100. Ele acabou de ser perdoado por R$1 milhão e ele não abriu mão de R$100. Ele não entendeu a graça que ele recebeu. Ele não entendeu o favor que ele recebeu. Ele jogou fora. E ele executa a dívida. E o rei agora fica sabendo do que aconteceu. E chama ele para prestar conta. Fala: vem cá. Acabei de te perdoar de R$1 milhão, cara. Você não teve coragem de perdoar 100? Você vai ser entregue aos verdugos agora. Você vai ser preso. E você vai passar a eternidade toda lá, sendo atormentado. Ele jogou fora a graça que ele recebeu. Ele jogou fora tudo aquilo que ele já entendeu. Tudo aquilo que ele desfrutou. Ele abriu mão. Então, irmãos, não faça isso com a graça. Você foi abençoado. Você recebeu um favor imerecido. Você não merecia, mas recebeu. Você foi presenteado, agraciado. Toma posse dessa graça e anda em conformidade de vida com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.